Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Refletir a palavra de Deus, ela que nos fala hoje através do seu Santo Evangelho, neste dia de sábado, dia que comemoramos a conversão de São Paulo. Paulo, este grande apóstolo, chamado aí também de martelo dos hereges, assim como Santo Antônio de Pádua, ele que teve uma grande importância nas primeiras conversões, porque Paulo foi aquele que foi divisor de águas. Enquanto os apóstolos pentecostes, pregavam por entre a Judéia, Paulo ele ousou ir além. Paulo ousou ir quebrar aquele conceito de pregar apenas ali para aquela comunidade judaica, aqueles judeus e alguns pagãos que por ali residiam, porque o Império Romano era bem vasto. Existia Babilônia, tanto é que Babilônia fazia parte do Império Romano. Pedro foi a Babilônia, né? Tanto é que a gente diz que Pedro foi a Roma pelo fato de ele ter ido à Babilônia, que fazia parte aí do Império Romano na época. Então Paulo ele ousou ir além. Paulo foi inclusive na própria Roma. Paulo foi à cidade de Corinto, Paulo foi aos Tessalônicos. E assim foi esse grande arauto do Evangelho. Ele que realmente expandiu a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele estava firmado na doutrina de Cristo. E hoje o Evangelho de hoje nos leva justamente a meditar sobre a verdade que se encontra na igreja de Cristo, na Igreja Católica. Olha só, meu irmão, a palavra católica, ela vem do grego katholon, que significa universal, ou seja, em geral. Cristo não queria que sua palavra estivesse apenas fixada em um grupo escolhido, mas sim que ela fosse levada adiante, que ela se espalhasse de forma universal, que ela fosse geral. A sua palavra não queria que ficasse apenas restrito a um certo grupo, mas queria que fosse além. Então, Paulo, este que nós hoje celebramos a sua conversão, uma vez convertido, ele que vinha da raça dos fariseus, dos judeus fariseus, teve essa ousadia de pregar o Evangelho, inclusive até a sua morte. Paulo foi depois guilhotinado. Olha só, meus irmãos, Cristo aqui no Evangelho diz que as pessoas, que os seus apóstolos, chamam os seus apóstolos, e diz que eles vão e preguem a palavra de Deus. E muitos sinais irão acompanhar aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Cristo aqui está deixando a sua igreja. Veja, esse grupo de 12 iniciou a igreja. Muitas vezes já ouvi muitos católicos falando que a igreja nasceu em Pentecostes, mas não. Nasceu justamente aqui. Se a gente for contextualizar esse momento do Evangelho aqui na sua ascensão aos céus. Cristo, após ressuscitar no terceiro dia, passa 40 dias com os apóstolos e depois ele é assunto aos céus. E é justamente aí onde ele fala aqui no Evangelho de Marcos, dá este mandato de ir, de converter, de pregar às nações e de fazer milagres e fazer curas. E aqui nasce a Igreja de Cristo, através desse grupo de 12, liderado pelo apóstolo Pedro, que antes chamava Simão, e Cristo muda seu nome para Pedro, de pedra, de rocha. Então, meus irmãos, hoje que nós meditamos neste santo Evangelho, nós vemos a grandeza aí da criação de Cristo perante sua igreja. Cristo cria a igreja e manda que ela vá adiante, que ela vá e converta, que ela vá e faça milagres, que ela faça prodígio, que ela leve a misericórdia, que ela leve o perdão a todos aqueles que se encontram nas situações mais complexas da vida. Outra coisa que nós vamos aqui meditar também é que os apóstolos assumem isso para si. E eles começam a pregar. Eles começam a levar a palavra de Deus adiante. Tanto é que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a 47, você pode aí depois ver na sua Bíblia, os apóstolos e aquela nova comunidade que se formava, vejam só, eles viviam em comunhão nas orações, eles viviam na partilha do pão, ou seja, a Sagrada Eucaristia, e também com um só pensamento. E lá no versículo 42 de Atos 2, lá no versículo 47, vai dizer que Cristo depois juntava mais outras pessoas
para que formassem, junto ao corpo que era denominado a doutrina dos apóstolos. Olhem só que coisa muito interessante. É a igreja aí visível através das Sagradas Escrituras. Paulo, eis que hoje nós celebramos a sua conversão, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer que todos estejam em um só pensamento, que não haja divisões na igreja de Cristo. Paulo, eis que hoje nós comemoramos e celebramos a sua conversão, vai combater a divisão no corpo místico de Cristo. E diz que todos estejam com um só pensamento. Por quê? Porque ele está seguindo aquilo que o Mestre disse. Jesus também lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 21, ele vai dizer que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Que não haja divisão entre vós. Por quê? Porque Cristo, ele veio, ele deixou sua doutrina, ele encarregou dos apóstolos levar a sua doutrina de forma universal, por isso daí o nome católico, universal, ou seja, a todos os países, a todos os povos. E, minha gente, a maior doutrina da igreja está marcada e selada com o sangue dos mártires. Paulo, na verdade, todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. André foi martirizado em forma de X, pregado numa cruz em forma de X. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, este que nós falamos agora, foi decapitado. E tantos outros apóstolos que tomaram este mesmo rumo do martírio. Para quê? Para dizer que existe uma verdade. Essa verdade é Jesus Cristo, deixar a sua igreja, e eles morreram por ela. E eles deram seu sangue, e assim vieram tantos outros durante o Império Romano, durante a perseguição do Império Romano. Eu acho muito bonito que, quando nós vamos estudar a história da igreja, Lucas, e nós encontramos aí este grande doutor Santo Agostinho, ele vai criar um livro chamado Cidade de Deus, porque antes, esse Império Romano, que perseguia cristão, converte-se ao cristianismo e se torna sede da igreja. Por Santo Agostinho, muito antes disso, ele profetizava. Ele profetizava. O próprio Paulo, veja, lá na carta aos Romanos, ele chama aquela comunidade de sede bem antes, muito antes. É só ler lá na carta de Paulo aos Romanos. Então, minha gente, vamos pedir a graça de Deus. Esta igreja que nos apresenta o sacramento, que nos apresenta a Eucaristia, que nos apresenta a verdadeira forma de conversão, que é através dos mandamentos, da obediência e do serviço. Verdadeiro fiel, verdadeiro convertido ao Senhor é aquele que se empenha no serviço, servir aos outros e não querer ser servido e nem ser visto. O verdadeiro fiel é aquele que realmente se desprende de si mesmo para dar o melhor ao outro. Esse é o verdadeiro fiel, esse é o verdadeiro católico. Não é verdadeiro católico aquele que quer apenas viver no altar, que quer apenas ser visto pelas pessoas. Não, isso não é o verdadeiro católico. O verdadeiro católico é aquele que segue conforme as Escrituras, conforme a tradição e conforme o magistério. Esse é o verdadeiro católico. Aquele que está realmente empenhado a servir, servir principalmente aos pobres, principalmente aos marginalizados, principalmente aqueles que necessitam da palavra de Deus, que nunca ouviram falar na palavra de Deus, ou que se ouviram de forma deturpada. É essas pessoas que precisam de nós. E eu quero, neste momento, finalizando essa nossa reflexão, pedir a Deus, ao Espírito Santo, pois o Senhor disse na sua assunção que iria, mas que deixaria o seu Espírito, o Paráclito, o Consolador. Que o Consolador venha sobre todas as famílias nesse momento que sofrem, todas as famílias neste momento que se encontram com problemas,
que muitas vezes acham que é difícil de ser solucionado, mas aqui nós vimos, aqui através da palavra que nós meditamos, que o Espírito Santo de Deus iria agir com poder na vida daqueles que acreditassem no seu nome. Então vamos pedir que o Senhor possa agir neste momento, na vida de todas as famílias, trazendo a graça, trazendo a esperança de acreditar, na esperança da fé.